Professora, eu vou iniciar explicando a questão 1 da prova 2 de Física 2, ok? Nessa questão, a gente está lidando com um pêndulo físico, né? Em que a gente tem uma barra presa por uma de suas extremidades. Então, a gente pode perceber que quando a temperatura varia, o comprimento da barra varia também, né? E também podemos perceber que ela é presa por um eixo de rotação, né? Ali na extremidade. Aí, ok, o enunciado, ele pede a variação do período de oscilação. Então, a gente precisa do período final menos o período inicial. Para isso, a gente vai usar que a fórmula do período é igual a 2π vezes raiz do momento da inércia sobre mgr. O R, ele é a distância do eixo de rotação até o CM, né? Que posteriormente a gente vai substituir esse R por R0 sobre 2. E para a temperatura final, seria o LF sobre 2, né? Então, beleza. A gente já sabe, já entende o R, então a gente precisa saber melhor como calcular esse momento de inércia, que eu vou destacar aqui em verde. O momento de inércia, ele é tabelado, né? Como a gente está vendo o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular passando por uma das suas extremidades, a gente já sabe que a inércia é esse valor aqui. Para a temperatura inicial, para a temperatura final, em vez de L0, é LF. Tá? Então, a gente vai substituir cada um desses termos para o período, tanto final quanto para o período inicial, né? Para simplificar, para não ter tantas incógnitas, a gente vai usar que LF igual a L0 mais ΔL. Por quê? Porque aqui a gente pode facilmente observar que o LF, ele é a soma, né? LF é a soma de L0 mais ΔL. Opa, mudou a cor aqui. Entendeu? Então, por isso a gente vai usar que isso aqui seria LF. Seguindo o raciocínio, a gente sabe que a densidade linear, a dilatação linear da barra, ela é dada por essa fórmula daqui. Substituindo LF igual a L0 mais esse parâmetro aqui, a gente fica que LF é igual a L0 mais alfa L0 TF menos TI, que essa aqui é a variação de temperatura. Então, beleza. A gente já pode substituir todos esses valores no período de oscilação. Esse aqui é o momento de inércia final, o momento de inércia inicial. Esse aqui é o R, que a gente viu na página anterior, tanto final quanto inicial. Vemos esse R aqui. E substituindo esses pontos, a gente vai gerar nessa equação grandona aqui, né? E passando LF como esse valor aqui amarelo, a gente tem isso aqui simplificando, chegamos nesse resultado final. Na questão 2, ele dá uma quantidade de 10 mols de um gás monatômico, ideal, que realiza 1000 joules de trabalho durante uma expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? É uma expansão que não tem transferência de calor, né? Então, como a gente sabe que ela não tem uma transferência de calor, o seu Q, ele vai ser igual a 0. E como a gente sabe, pela primeira lei da termodinâmica, que o calor é igual à variação de temperatura mais o trabalho termodinâmico, e colocando isso aqui igual a 0, a gente tem que a variação de energia interna é igual ao trabalho vezes menos 1, né? E como o trabalho dado no enunciado realiza 1000 joules, a variação de energia interna
vai ser menos 1000 joules. Isso responde a primeira pergunta. Agora, se a sua temperatura inicial era de 400 Kelvin, qual é a temperatura dele após esse processo? Então, a gente vai usar aqui uma fórmula para um gás ideal monoatômico em um processo adiabático, né? Então, é exatamente o que o enunciado da questão se refere, que é o quê? A variação de energia interna é igual ao CV, o CV é igual a 3 sobre 2R, né, que seria isso aqui, vezes o número de mols, vezes a variação de temperatura, né? Esse R é uma constante universal, então a gente já tem seu valor tabelado também. Substituindo esses valores, dado que o enunciado nos deu a temperatura inicial, que é igual a 400 Kelvin, a gente chega que a temperatura final é 391,98 Kelvin, né? Acho que ficou bem claro. E o número de mols, ele é 10, porque o enunciado diz também que é uma quantidade de 10 mols. Na questão 3, né, a gente tem que uma quantidade de 1 mol de um gás monoatômico ideal passa pelo ciclo termodinâmico indicado na figura. Obtém o trabalho total realizado pelo gás em um ciclo. Beleza. A gente também vai usar a primeira lei da termodinâmica, assim como na questão anterior, né, que é dada por essa fórmula aqui. Né? Com essa fórmula, a gente vai conseguir descobrir os calores, né? Tanto daqui para cá, quanto daqui para cá, quanto daqui para cá. E pode fazer essa subtração do calor recebido para o calor liberado. Com essa fórmula aqui, a gente vai desvendar o trabalho que a questão pede, né? Então, aqui embaixo, eu analiso cada passo, assim, ó. De C para A gente tem que a variação de energia interna é igual ao calor. Só passei esse aqui pro outro lado, né? Nada demais. Só passei W pro outro lado. Então, de C para A gente pode perceber que a pressão aumenta. Desculpa, essa seta é horrível. Ou seja, recebe calor e como o volume é constante, a gente anula esse cara aqui. De B para C, o que acontece? O volume, ele diminui, né? Então, ele libera calor. De A para B, o que acontece? Nesse caso, o processo ele é isotérmico, como é indicado no enunciado, né? Então, já que ele é isotérmico, a variação de temperatura não há uma variação de temperatura. Então, a variação interna de A para B é igual a zero. Então, a gente tem esse resultado aqui. Seguindo essas premissas e essa análise, a gente pode concluir o seguinte, que o calor de C para A é dado por isso aqui. Por quê? Porque de C para A, como a gente viu nessa seta horrível, a pressão aumenta, mas o volume ele é constante, tá vendo? O volume permanece sendo 10. Então, a gente vai usar CV, que é igual a isso aqui. E para transmissão de calor de B para C, o volume altera, mas a pressão é contínua, né? Aqui, de B para C, a pressão permanece a mesma. Então, a gente pode usar o CP, que é igual a isso aqui, tá? E a gente sabe que TA é igual a TB, porque o processo é isotérmico. Ok. De acordo com a lei dos gases ideais, PV é igual a nRT. Então, a gente vai usar tanto para o A quanto para o C, né? Visto que TA é igual a TB, então, descobrindo TA, a gente vai ter TB consequentemente. Pegando os valores
do gráfico, né, que o enunciado já deu, a gente tem que TA igual a TB, que é isso, e TC igual a esse aqui, substituindo só no PV igual a NRT. Tá. Agora a gente tem TA, TB e TC. A gente pode substituir em cada calor que a gente viu anteriormente, né? Então, substituindo essa variação de temperatura, a gente tem, e que já analisamos, né, que o calor de C para A é igual a esse aqui, o valor de B para C, esse aqui libera, como visto anteriormente, e também o calor de A para B, como o processo isotérmico é igual ao trabalho, né? Então a gente simplesmente faz o trabalho e obtém que o calor recebido é esse aqui. Então, analisando, né, que um é calor recebido, outro é liberado, outro é recebido, a gente pode fazer essa subtração, né, que eu expliquei aqui em cima, que o trabalho é igual ao módulo do calor recebido menos o módulo do calor liberado. Aí que foi feita a soma dos calores recebidos, né, que é esse mais esse aqui, menos o módulo do calor liberado. E com isso a gente chega a esse trabalho aqui, tá? Prosseguindo, ele pede o rendimento. O rendimento, ele é o trabalho total sobre o calor gasto. Então, o trabalho total a gente acabou de descobrir. E o calor gasto é o calor recebido, que é a soma desses dois componentes. Desculpa. E isso aqui embaixo, né? Aí fazendo a divisão de um para o outro, a gente descobre que o rendimento é 28,8%. Na questão 4, finalmente, já estamos acabando, um mol de gás neon é aquecido de 400 Kelvin para 600 Kelvin sob uma pressão constante, sendo Cp igual a 20 joules por mol Kelvin. Na região de temperatura desconsiderada, obtém um trabalho por ele realizado, né? Então, como o gás neon é aquecido sob uma pressão constante, o processo é isobárico, que a pressão ela se mantém constante, de acordo com esse gráfico. Então, aí que a gente pode ver pela lei de Charles sobre processos isobáricos, né? Então, o trabalho por ele realizado, ele é dado por essa fórmula aqui, tá? Que é a pressão vezes a variação de temperatura. E seguindo a lei dos gases ideais, que PV igual a NRT, a gente tem que, para o volume 1, que é esse aqui, a gente tem essa relação com a temperatura 1 e para o volume 2 uma relação para a temperatura 2. Fazendo basicamente um menos o outro, a gente tem que é esse menos esse, né? Aqui embaixo. Então, com isso, a gente tem a variação de volume e aqui a gente também tem a variação de volume. Então, o trabalho pode ser dado por pressão vezes essa variação, substituindo, né? Substituindo isso tudo aqui. Então a gente fica com o seguinte, que o trabalho é igual ao número de mol, que foi dado no enunciado, que é igual a 1, vezes R, que é uma constante dos gases ideais, e a temperatura 2 dada pelo enunciado, 600, temperatura 1, 400, e a gente chega nesse resultado final. E é isso, espero que tenha gostado.